Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quantos dão glória a Deus, porque o nosso bom pastor buscou-nos e encontrou-nos. Aleluia, agora somos dele. Há muita gente que não sabe nem o que é, nem de quem é. Nós sabemos o que somos e de quem somos. Louvor e glória ao seu maravilhoso nome. Aleluia. Meus amados, nesta tarde, que ainda não é noite, é uma boa tarde, hein? E o melhor da tarde está aqui, está aqui. O melhor da tarde somos nós, aleluia. Lavados e remidos pelo sangue de Jesus, amém? Graças a Deus. E nesta tarde eu gostava de falar-vos de um episódio, de um relato do Evangelho relacionado com a ressurreição de Jesus. Meus irmãos, é um episódio muito interessante e ao mesmo tempo muito significativo para nós. Ele encerra um grande significado e também um grande exemplo para a nossa vida espiritual, para a nossa experiência com o Deus vivo, o Deus verdadeiro, com aquele que morreu por nós, mas ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Glória e louvor ao seu nome. Vamos ler então no Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16 e os primeiros 4 versículos. Desejo também saudar todos aqueles que através da internet nos estão escutando nesta noite. Que Deus possa abençoar-vos e que a sua palavra encontre o devido lugar nos vossos corações também. Marcos, capítulo 16, os primeiros 4 versículos. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo, Jesus naturalmente. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Amém. Eu dei um título a este comentário, que é a crise da pedra. A crise da pedra. Todos nós, de uma maneira ou outra, agora ou depois ou antes, certamente temos passado por determinadas crises, não é? Não é normal a pessoa humana, inclusivamente o crente em Cristo Jesus, passar de vez em quando, por circunstâncias várias, atravessar algumas crises na sua vida. Mas antes eu gostaria de chamar a vossa atenção dizendo-vos que Jesus morreu, foi arreado da cruz e foi sepultado. Foi sepultado num sepulcro novo de um homem, como os irmãos sabem, chamado José de Arimateia. Ele tinha um sepulcro novo no seu jardim. De antes os cemitérios não eram públicos, eram privados, e o público não era o cemitério, era a vala comum. E em condições normais, Jesus teria ido para a vala comum. Mas não foi, porque estava profetizado que ele iria encontrar o seu sepulcro entre os ricos. Portanto, Deus não permitiu que o corpo do seu filho, que morreu na cruz por nós, fosse, como foram os outros dois, para a vala comum. Porquê?
Porque Deus levantou este homem, José de Arimateia, com um sepulcro por estrear, muito interessante isto, por estrear no seu jardim, não é? O qual, com Nicodemos, reclamaram o corpo de Jesus a Pilatos e foram colocá-lo provisoriamente no sepulcro novo. Quando eu digo provisoriamente, porque a hora que Jesus entrou já era o dia de sábado, então as cerimónias fúnebres, o embalsamento do corpo teria que ficar para o dia de domingo, dado que o feriado dos judeus é no sábado, e no sábado eles não podiam fazer isso, então permaneceram o corpo até que fosse o dia de domingo. E uma grande pedra foi posta para tapar a entrada do sepulcro. Portanto, o sepulcro era cavado na rocha, já de uma pequena gruta, com uma pedra enorme que tapava a entrada do sepulcro. As mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, elas tinham comprado já na sexta-feira, porque não o podiam fazer no sábado, na sexta-feira compraram as especiarias para irem embalsamar o corpo de Jesus, como era o costume daquela altura. Então, bem cedo, de manhã, diz a palavra de Deus, ao levantar do sol, elas foram ao sepulcro para ungirem o corpo de Jesus, mas elas, nessa tentativa de ungirem o corpo de Jesus, elas enfrentaram uma crise. Uma crise. As circunstâncias adversas com as quais temos que lidar podem nos fazer passar por crises. Quem é que ainda não passou por uma crise aqui esta noite? Todos passamos. É algo que acontece a todos. Neste momento, as mulheres estavam passando por uma verdadeira crise. O que é que a pedra simboliza? Eu gostava de chamar a vossa atenção para o simbolismo desta pedra grande que tapava a boca do sepulcro onde Jesus foi colocado. A pedra simboliza exatamente as nossas crises, isto é, os nossos problemas, as dificuldades inerentes à nossa vida do dia a dia. Porquê? Porque a pedra, elas não podiam revolver a pedra. A pedra era um obstáculo que elas não conseguiam resolver, não conseguiam movê-la, não conseguiam fazer o que elas gostariam de fazer por causa da pedra ser tão grande. E a pedra muito grande simboliza os grandes obstáculos e problemas que de vez em quando se apresentam diante de nós. Às vezes nós temos estas situações, obstáculos, problemas grandes que se levantam diante de nós. E isso faz com que nós entremos numa determinada crise na nossa vida, na nossa existência. A dificuldade em remover a pedra simboliza a nossa incapacidade humana. Note bem, as mulheres não tinham capacidade para remover a pedra. Não tinham. E esse era o seu problema. Essa era a sua grande dificuldade. E isso mesmo simboliza a nossa dificuldade humana em resolver as nossas crises com os seus problemas e com as suas dificuldades. Eu creio que todos nós já ficámos diante de circunstâncias em que nós pensamos, eu não consigo, eu não posso. O problema é demais para aquilo que eu posso. A circunstância é demasiado adversa para aquilo que eu consigo fazer. Não consigo. As mulheres estavam neste dilema, nesta crise. Queriam entrar no sepulcro, queriam ungir o corpo de Jesus, mas não conseguiam de modo nenhum
remover a pedra para chegarem junto de Jesus. Não tinham capacidade, não tinham possibilidade de o fazer. E por causa disso, agora toma atenção bem, por causa disso, elas iam dizendo umas às outras, e é importante o que elas iam dizendo, porque, meus irmãos, o que elas iam dizendo é o que nós muitas vezes, diante dos nossos problemas, estamos também a dizer. Elas iam dizendo umas às outras: quem nos revolverá a pedra? Quem? Uma pedra deste tamanho, uma pedra enorme, uma pedra impossível de remover. Quem é que nos poderá remover aquela pedra? E quantas vezes, meus amados, nós não estamos confiando, em primeiro lugar, numa ajuda ou numa solução humana diante dos nossos problemas e das nossas necessidades? Note, quando elas disseram quem nos revolverá a pedra, estavam a pensar em alguém, em algum homem, em alguém com capacidade para remover aquela pedra. E às vezes, diante dos nossos problemas, nós tomamos a mesma atitude. Olhamos: quem é que me vai resolver o meu problema? Quem é que me pode ajudar? Quem é que me pode fazer sair desta circunstância, desta crise pela qual eu estou a passar? Mas sabem, meus amados, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E mais: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Senhor de Israel e não buscam ao Senhor. Às vezes, irmãos, nós estamos à procura de alguém que nos ajude, alguém que resolva, alguém que apareça para dar solução à nossa vida. Mas a Bíblia claramente nos ensina, meus amados, que em primeiro lugar e acima de tudo, precisamos confiar no Senhor. Amém? É a nossa prioridade, acima de tudo e de todos, deve ser a nossa confiança no Senhor. E a Bíblia diz: o que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Nós seremos bem-aventurados. Não importa a crise pela qual passamos, não importa a dificuldade que enfrentamos. Se nós confiarmos no Senhor, nós seremos bem-aventurados. Aleluia. Tal como ouvimos esta manhã, lembram-se? Se confiamos no Senhor, se depositamos a nossa confiança nele, nós seremos homens e mulheres bem-aventurados. E note, irmãos, o que Deus quer é que nós sejamos bem-aventurados. E para o sermos, nós temos que realmente pôr toda a nossa confiança no Senhor. E Jeremias diz-nos desta maneira: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Amém? Irmãos, nós não somos apenas exortados a confiar no Senhor, somos exortados a fazer do Senhor a nossa confiança. Ele é a nossa confiança. Se nos perguntarem qual é a sua confiança, é o Senhor. Não apenas confio nele, ele próprio, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, aleluia, o Deus fiel, o Deus amoroso, é a nossa confiança. Glória a Jesus. Que bom, que vitória nós temos aqui. Que bênção, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que desta forma nós seremos bem-aventurados. Aquele que confia no Senhor. Uma vez, uma irmã veio para mim e disse: irmão, a minha mãe está muito doente. Eu peço que o irmão ore por ela, para que o Senhor renove as suas forças e a restaure e a cure. Eu disse: ok, irmã, eu vou orar ao Senhor.
Passado 3 ou 4 meses, encontrei essa irmã e ela correu para mim com uma grande alegria e disse: irmão, Deus fez um milagre. Deus curou minha mãe. E Deus respondeu às suas orações, às minhas orações. Eu disse: não, irmã, eu esqueci-me de orar. A irmã orou, orei todos os dias. Deus respondeu, foi à sua oração. Isto é um exemplo para os irmãos perceberem que às vezes nós estamos confiando neste, naquele ou no outro, em vez de pormos exatamente a nossa confiança no Senhor. É nele. Aquela irmã confiava na minha oração para Deus curar a sua mãe. Eu esqueci-me de orar. Pedi-lhe desculpa, esqueci-me de orar. Mas ela disse que orava todos os dias. E foi a oração dela que levou Deus a fazer aquele milagre. Amém. Por isso, amados irmãos, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua confiança. Bem, mas a Bíblia não diz apenas que elas iam, conversando umas com as outras. Quem, estão a ver? Quem humanamente falando pode fazer isso? Mas a Bíblia diz também que a certa altura elas levantaram os olhos. Isto também é muito significativo. Enquanto permaneceram com os olhos em baixo, não viram o milagre do Senhor. Eu vou repetir. Enquanto as mulheres, no meio da sua crise, do seu problema, da sua dificuldade, iam com os olhos em baixo, não viram que Deus já tinha feito um milagre. Estavam ansiosas. Estavam desencorajadas. As crises por que passamos levam-nos a baixar os olhos em vez de os levantarmos. Mas, irmãos, é assim, é humano, é natural. Muitas vezes as crises e as dificuldades por que passamos levam-nos a baixar os olhos. Mas é nessas circunstâncias que nós precisamos levantar os nossos olhos. Deus nos dê vitória, aleluia, para podermos levantar realmente os nossos olhos no meio dos problemas, das dificuldades, das necessidades, das lutas e das provas que possam vir à nossa vida. Elas só viram que a pedra já estava removida quando levantaram os olhos. Amém. A dificuldade que elas julgavam que estavam a ter, a crise que elas pensavam que estava diante delas, já estava resolvido. Ou não? Eu não sei se os irmãos louvam a Deus por isso. Já estava resolvido. O nosso maior problema, ouçam, meus amados, o nosso maior problema, enquanto crentes no Senhor Jesus, não são os problemas e as dificuldades, mas em termos os nossos olhos muito em baixo, fixos nas circunstâncias, em vez de levantarmos os nossos olhos para cima. Amém. O problema delas, os irmãos, não sei se os irmãos percebem esta situação. O problema delas não estava na pedra, a pedra já estava revolvida, a pedra já estava removida. Amém. O problema delas era porque elas tinham os olhos em baixo. E muitas vezes, amados irmãos, esse é o nosso problema. Amém. Estamos com os nossos olhos em baixo, fixos nos problemas, nas dificuldades, nas circunstâncias. E isso gera crise para nós. É a altura de sabermos levantar os nossos olhos. Deus nos dê vitória, aleluia, para podermos levantar os nossos olhos. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Não são os montes, irmãos, que nos dão socorro. O nosso socorro não vem dos montes. O nosso socorro vem de alguém que está acima dos montes.
acima dos obstáculos, acima das barreiras, acima das dificuldades. O nosso socorro vem do Senhor, aleluia, que fez os céus e a terra. Louvor e glória ao seu nome. Afinal, a pedra já estava revolvida. Sem que elas imaginassem, a pedra já estava revolvida. E isto diz-nos o quê, irmãos? Que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Elas nunca pensaram que uma pedra daquele tamanho, pesada como era, estivesse revolvida. Elas não pensaram nisso. Mas afinal, aquilo que não veio ao pensamento delas, nem ao coração delas, já Deus tinha feito. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais. Muito mais. Dê glória a Deus por isto, irmão. Muito mais do que nós podemos pedir ou até pensar. Elas estavam à espera de uma solução humana. E quantas vezes nós não vivemos esperando uma solução humana, quando afinal Deus já tem a sua solução para nós? Podemos-nos, e quem sabe se esta noite não temos casos assim aqui. Podemos estar debatendo com problemas que classificamos insolúveis, sem nos apercebermos que os mesmos já estão resolvidos pelo Senhor. Quem sabe, irmão, se tu estás, ou irmã, se tu estás debatendo, se estás entrando numa crise, que afinal não tens razão para isso, porque afinal o Senhor já resolveu, o Senhor já deu vitória. Tu precisas levantar os olhos para Ele, para veres o livramento do Senhor. A pedra foi removida por meio de uma ação natural e sobrenatural. Um grande terremoto aconteceu porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela, diz a Bíblia. Deus usou um terremoto para revolver a pedra. Isto é, Deus usou uma ação natural. E Deus pode usar ações naturais para resolver os nossos problemas. Mas Ele também usou uma ação sobrenatural, porque o terremoto foi provocado pelo anjo. Então, irmãos, Deus tem duas maneiras de resolver os nossos problemas. Ou através de uma ação natural, ou através de uma ação sobrenatural. Amém? Não importa o meio que Deus usa, importa é que Deus é fiel para usar o meio adequado para nos dar livramento, para nos dar vitória, aleluia, amém, para que nós possamos experimentar o verdadeiro livramento do Senhor na nossa vida, amém. Isto significa que Deus pode resolver os nossos problemas, ainda os mais difíceis, mais intrincados, por processo natural ou sobrenatural. Exemplo, Deus pode curar uma doença usando o processo natural da medicina. Amém. Porque, irmãos, nós acreditamos, confiamos, pregamos, oramos pelos doentes. Amém. Mas nós não somos fanáticos da cura divina. Não, não. Nós somos crentes na cura divina. Mas também sabemos que Deus pode usar os meios naturais para trazer cura a nós. Amém. E muitas vezes tem feito. E talvez há irmãos aqui que, através dos meios naturais da medicina, foram curados. Outras vezes, Deus usa os meios sobrenaturais do poder do Espírito Santo. Aleluia. E cura sem a intervenção médica, sem a intervenção da medicina, porque Ele é Senhor para fazer como Ele quer. Ele é o soberano Senhor, aleluia. Ele muitas vezes usa o que é natural, porque Ele também é o Senhor do mundo natural.
Mas Ele é ao mesmo tempo o Senhor do mundo sobrenatural. Aleluia. E Ele tanto pode usar os meios naturais para trazer livramento à nossa vida, ou cura às nossas doenças, como pode usar os seus meios sobrenaturais, aleluia, do seu poder infalível, glorioso, para tocar o nosso corpo e a nossa enfermidade sair no seu nome e pelo seu poder. Ainda, noutra vez estive na Suíça, agora eu vim a saber que um irmão que estava desviado há muito tempo, naquele culto, ele voltou ao Senhor e sofria horrivelmente de asma. Tinha ataques de asma terríveis. E naquele culto, quando ele veio e se reconciliou com Deus, e depois da oração da fé, ele foi curado instantaneamente da sua asma. Ele usava constantemente uma bomba e já não usa mais. Amém. E via saber outra coisa ainda, que ele estava a sofrer de surdez. E o Senhor não só o curou da asma, como curou da surdez. Não foi um meio natural, não foi um médico, não foi através da medicina, foi através do poder sobrenatural de Deus. Aleluia. Que em resposta à oração tocou o corpo daquele homem e ele foi curado no nome e no poder de Jesus. Meus amados, volto àquilo que vos disse para chamar a vossa atenção. Quando as mulheres pensavam que estavam diante, ouça bem, quando as mulheres pensavam que estavam diante de um problema que era humanamente impossível de resolver, Deus já tinha resolvido. Talvez tu estás aqui esta noite, debatendo com um problema que tu julgas que é impossível, que tu julgas que não há solução à vista. E quem sabe, irmão, se esse problema já está resolvido. Se Deus já resolveu, aleluia, que esta noite tu possas não continuar com os teus olhos em baixo. Levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos para Ele, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E tu podes descobrir que afinal o teu problema está resolvido. Mas tu podes descobrir que a cura que tu precisas está realizada no teu corpo. Amém. Tu podes descobrir que o problema que está a afetar a tua vida ou a tua família, em nome e no poder de Jesus, está resolvido. Aleluia. Deus resolveu. Porque nós temos um Deus que resolve o que eu e tu não podemos resolver. Ele tem poder para resolver. O nosso poder é limitado. As mulheres não tinham poder para remover aquela pedra. Não. Por isso eu intitulei a crise da pedra. Elas não tinham poder. Estavam à espera de alguém, mas alguém. Nem elas sabiam quem. Quando afinal o alguém com letra grande já tinha resolvido. É porque nós, irmãos, aquele que não, o incrédulo, anda à procura do alguém com letra pequena, mas o crente tem aquele que é o alguém com letra grande. Amém? Esse alguém que pode resolver o nosso problema, que pode, meus irmãos, libertar-nos da crise em que nós mergulhamos, é o mesmo que resolveu o problema das mulheres. Ele está aqui conosco esta noite. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia, amém. Para, com o seu poder, o seu amor e a sua graça, resolver o nosso problema. O que nos pode parecer de todo impossível de resolver, Deus pode tornar possível. Amém. Eu gostava de estar lá para ver. Gostava. Mas um dia, certamente, lá no céu, irei perguntar a Salomé, por exemplo, irmã Salomé, o que é que você sentiu quando olhou bem, levantou os olhos e viu a pedra removida? Ela disse, foi um sentimento tremendo. Mas, irmãos, será que não há aqui crentes
com uma experiência idêntica, no momento em que levantamos os nossos olhos, não será que nós também já não vimos o problema resolvido? Será que não vimos, aleluia, o livramento do Senhor também? Amém. Às vezes andamos tão preocupados. Minha irmã, meu irmão, deixa essa preocupação que te quer arruinar, que quer minar a tua fé, que quer te fazer perder a alegria, o ânimo, a coragem para avançar e te quer paralisar espiritualmente. Irmão, deixa isso em nome de Jesus. Olha, levanta os teus olhos e tu poderás ver o glorioso e poderoso livramento do Senhor. Nunca, por nunca, amados irmãos, Deus nos dê vitória. Nunca, por nunca, devemos pensar ou dizer que é impossível demais. Não é não. Não é não. Esta Escritura, amém, esta Escritura, que é igual à vossa Escritura, à Escritura que os irmãos têm, me diz que não há coisas demasiado impossíveis. Diz-me, pelo contrário, que nós temos um Deus que do impossível torna possível as coisas. Um Deus que sabe, conhece as nossas crises, as nossas lutas, a nossa angústia, o nosso problema, a nossa tristeza, a nossa dificuldade. Irmãos, Deus conhece. E às vezes, note bem uma coisa ainda, as mulheres não oraram para que Deus fizesse um milagre. Mas Deus, ao ver a dificuldade delas, fez o milagre. Amém. Irmãos, quantos milagres Deus não tem feito sem nós orarmos? Amém? Sem nós orarmos. Não significa que nós não devemos orar, mas muitas vezes, meus irmãos, se nós orarmos, Deus já tem o problema resolvido, porque Deus nos ama e porque Deus quer dar-nos o seu livramento, aleluia. E porque Deus não tem prazer em que vivamos em crise. Meus amados irmãos, Deus tem todo o prazer em que vivamos em vitória, em bênção, aleluia, em sermos bem-aventurados. E levo os meus olhos para os montes. Irmão, quando tiveres um problema, não levantes os teus olhos para a Serra de Monchique, nem para a Picota, nem para os Penhascos de Cão. Levanta os teus olhos um pouco mais acima. Levanta os teus olhos para o Senhor, porque Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio, bem presente na angústia. Aleluia. Glória e louvor a Deus. Afinal, para que era aquela angústia? Afinal, para que era aquilo? Afinal, aquela crise não tinha razão de ser. E muitas vezes as minhas crises e as tuas não têm razão de ser. Porque Deus já removeu a pedra. Quantos podem dar glória a Deus por isso esta noite? Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos dar glória a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Irmão, irmã, a pedra está revolvida. Amém. Teu problema está solucionado. Crê nisto. Levanta os teus olhos e vê o livramento do Senhor. Levanta os teus olhos esta noite e vê o milagre do Senhor. O problema das mulheres não era a pedra, irmãos. O problema não estava fora delas. Ouve bem, o problema não estava fora delas. O problema estava nelas.
E muitas vezes o que nós pensamos que o problema está fora de nós, quando afinal, muitas vezes, o nosso maior problema está em nós. Está em nós enquanto os nossos olhos estiverem em baixo. Precisamos levantar os nossos olhos. Quantos querem orar comigo ao Senhor esta noite? Quantos querem dizer, Senhor, ajuda-me a ver o teu livramento? Amém. Ajuda-me a ver, aleluia, o escape que tu já preparaste para mim. A libertação que tu já conseguiste para a minha vida, aleluia. A solução que tu já deste ao meu problema, amém. Nunca esqueçam, irmãos, que os nossos maiores problemas, ouça, fixe bem isto, guarde isto no seu coração. Os nossos maiores problemas não são aqueles que estão fora de nós. Os nossos maiores problemas são aqueles que residem em nós. E às vezes é o diabo a querer meter-nos medo, porque afinal não há razão para medo, não há razão para angústia, não há razão para desespero, porque o nosso livramento vem do Senhor, aleluia, que fez os céus e a terra. Louvor e glória ao seu nome. Inclinemos nossas cabeças. Se tu precisas, irmão, todos precisamos, afinal. Não há aqui ninguém que não precise. Aliás, nós somos homens e mulheres que a cada dia precisamos. Amém? Mas não só precisamos, a cada dia também temos. Amém? Não só precisamos de livramento, nós temos livramento. Não só precisamos de uma solução, nós temos solução. Não só precisamos de uma resposta, nós temos a resposta do Senhor. Irmãos, ouviram esta manhã que no auge de toda a crise, porque Jó passou, Deus já tinha o livramento para ele. E não só o livramento no aspecto negativo de tirar-lhe aquilo que a carga que estava sobre ele, mas compensá-lo de uma forma duplicada. Aleluia. E o irmão sabe quando é que isso aconteceu? Quando Jó deixou de estar, libertou a carga que estava nele e começou a orar pelos seus amigos. E quando ele começa a orar pelos seus amigos, Deus deu-lhe aquele livramento. Aleluia. Porque, irmãos, às vezes a carga está sobre nós, que não nos deixa ver os problemas dos outros e vivemos clamando e queixando-nos. Eu tenho este problema, é a minha vida, ai o que me aconteceu, e vivemos neste queixume. E isto, meus irmãos, estraga, corrompe a nossa fé, paralisa a nossa fé e a nossa ação como cristãos. Nós devemos libertar-nos disso, amém? Deixar com Ele, aleluia, e orar por aqueles que mais do que nós ainda precisam da nossa oração. Se tu estás nestas circunstâncias, irmão, precisas de vitória. Talvez tu tenhas vivido até aqui, não tens tido coragem para levantar os teus olhos, ou o peso que tu sentes não te tem dado ânimo para tu levantares os teus olhos. Se tu estás assim nestas circunstâncias e queres vitória esta noite, sai do teu lugar e vem à frente. Nós vamos orar por ti. Vem no nome de Jesus. Oh, mas tu sentes, Senhor, eu não tenho tido coragem para... A pressão é grande. Eu tenho mantido com os meus olhos muito em baixo. Mas, Senhor, eu quero nesta noite que tu me dês vitória. Eu quero levantar os meus olhos para ti.
com toda a determinação, com toda a confiança, porque, irmãos, não é apenas a nossa confiança nele, ele é a nossa própria confiança. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo que Tu és o nosso livramento, o nosso socorro bem presente na angústia, aleluia. És o Deus da nossa vitória, és o Deus da nossa solução, és o Deus do escape, aleluia, e do livramento que nós precisamos. Quando enfrentamos problemas insolúveis, humanamente impossíveis de resolver, nós temos o Teu poder que resolve, temos o Teu amor, aleluia, que motiva a solução para a nossa vida. Oh Deus, Tu conheces os corações dos que estão aqui esta noite, Tu conheces o problema, somente os irmãos têm vindo à frente, toca os seus corações, toca as suas vidas, toca Deus, aleluia, e concede vitória para que eles a partir desta noite levantem os seus olhos e olhem para o autor e consumador da fé e vejam o Teu livramento. Vejam a pedra revolvida, aleluia, vejam o sepulcro aberto, vejam a vitória que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado Deus, obrigado Deus, dá vitória no Teu nome para a Tua glória, amém e amém, no nome de Jesus.